Bem, diversos fatores têm contribuído para o envelhecimento populacional. As mudanças no estilo de vida, maior acesso aos serviços de saúde, avanços tecnológicos da medicina e o decréscimo da taxa de fecundidade têm contribuído para o nosso século ser conhecido como o século do envelhecimento. Essas mudanças já são reais, já estão acontecendo e estão acontecendo rapidamente, porque se vocês observarem, no começo do século passado a estimativa de vida de um brasileiro médio era de 34 anos. E um século depois, 100 anos depois, ela já mais que dobrou. E a estimativa do IBGE é que até 2060 ela ultrapasse os 80 anos. Então, nós já envelhecemos, continuamos a envelhecer e a expectativa é que envelheçamos cada vez mais rapidamente a nossa população. Se vocês repararem, o censo de 2010, 10,7% da população era idosa. E 12 anos depois, esse número já pulou para 14,7%. Ou seja, nesse período de apenas 12 anos, a gente teve um envelhecimento de cerca de 40% de nossa população. E quem são essas pessoas idosas no Brasil? A maioria é de mulheres, já somos maioria na população e costumamos ter uma expectativa de vida maior que a dos homens, puxamos essa média um pouco para cima. E 65% dos idosos vivem com a renda mensal de apenas um salário mínimo. 53% são chefes de família, sendo que aqui no Nordeste esse número cresce muito e salta para 63,5%. E 75% continuam trabalhando após a aposentadoria, mas dá para juntar esses três números aqui, um explica o outro, né? Se a maioria vive só com um salário mínimo, a maioria é chefe de família, a maioria precisa continuar trabalhando depois que se aposenta, porque ele já ganha pouco e precisa sustentar muita gente. E, consequentemente, utilizam exclusivamente o SUS, 75% desses idosos. 66% deles não estão conectados às redes sociais e 32% são analfabetos, só que desses, mais da metade moram no Nordeste. Quando a gente fala de políticas públicas voltadas à população idosa, muitas vezes vem primeiramente à nossa mente essa questão do assistencialismo, de repente ter abrigos institucionais para acolher esses idosos, ou ter visitas domiciliares para idosos que moram sozinhos. De repente pode vir à mente, à cabeça das pessoas também a questão da saúde pública, que vai ser mais demandada, ou a reforma da Previdência, que realmente é uma questão muito importante e impactante para toda a população. Mas quando a gente fala de políticas públicas de forma geral, e especificamente para a população idosa, a gente precisa incluir diversos outros fatores. Pessoas idosas, antes de serem idosas, são pessoas, então elas têm diferentes demandas e elas precisam de ter vários aspectos de sua vida completos para que elas tenham uma vida digna. Então a gente está falando de acessibilidade, de mobilidade, de educação, de acesso à cultura, segurança pública, acesso à informação, diversidade, saúde preventiva e esse conceito de integração também, porque não é que a gente esteja procurando que se crie um espaço específico para colocar todos os velhinhos lá para eles viverem felizes para sempre, não. A população precisa estar vivendo em comunidade, jovens, crianças, adultos, idosos precisam cada um ocupar seu espaço, desempenhar seu papel, contribuir cada um a seu modo. Ainda em relação às políticas públicas, o ideal sempre é que haja uma sinergia entre o poder público, iniciativa privada e sociedade civil. Isso, somado à otimização do uso de incentivos fiscais, tem um poder enorme de transformação. E quando a gente fala de sinergia entre sociedade civil e poder público, logo vem à mente a figura dos conselhos e essa questão dos incentivos fiscais e de formas de arrecadação de recursos vem em nossa mente os fundos. E é para isso que eu quero chamar a atenção de vocês, para a importância dos conselhos e fundos municipais. Os conselhos garantem a participação social na construção das políticas públicas e deliberam acerca da aplicação dos recursos dos fundos. E os fundos, por sua vez, viabilizam a implementação dessas políticas e ações voltadas para os idosos. Esses dois atores juntos, pessoas em sinergia, pensando, planejando e recurso, tem um potencial enorme para promover a proteção e defesa dos direitos da pessoa idosa e melhorar sua qualidade de vida.
O TCE, há alguns anos, tem empreendido esforços no sentido de acompanhar o avanço dos municípios na criação e no funcionamento de seus conselhos e fundos municipais. Nós levantamos esses dados em 2022 e 2024. E aí elaboramos um painel para facilitar a visualização das informações e conseguir acompanhar esse avanço. O link desse painel está presente no relatório de transição que vocês receberam. Vocês podem ir lá dar uma olhada nele, é válido, tem bastante informação relevante. Só um ponto que eu preciso destacar é que ele não é alimentado ao vivo, digamos assim. Ele tem um recorte ali de 2024, mais ou menos até junho. Então, eu sei que alguns municípios de julho a dezembro de 2024 e agora no começo desse ano, talvez já tenham regularizado sua situação e o gráfico aqui, os dados mostrados no gráfico estão um pouquinho melhores do que os apresentados no painel. Mas vale a pena sim dar uma olhada, não tem só essa informação lá, tem várias outras informações relevantes, tem todo o aparato legal que rege o tema também. É importante que vocês olhem. E em relação a isso, Pernambuco está inclusive bem posicionado. Nós temos a grande maioria dos nossos municípios hoje com conselhos regularmente instituídos e fundos aptos à captação de recursos. Quando vocês forem olhar o painel lá, vocês vão observar que nós dividimos os municípios em 4 categorias. Os municípios que não têm nem conselho nem fundo, os que têm apenas conselho, mas não instituíram seus fundos, os que têm conselhos e fundos, mas os fundos ainda estão irregulares, e os que têm conselhos e fundos regulares e aptos à captação de recursos, que é o ideal que a gente está buscando. Um pouco mais sobre a atuação do tribunal. No ano passado foi publicada a resolução número 251. Ela dispõe sobre providências necessárias para a estruturação dos conselhos de direitos da pessoa idosa, seus respectivos fundos, no âmbito dos municípios pernambucanos. Ela também traz bastante informação relevante, vale a pena vocês darem uma lida. E, além dela, tem um documento que ainda está em elaboração, não está pronto, não está disponível ainda, mas deve estar logo mais esse ano, acredito que no segundo semestre. Está sendo feito não só pelo tribunal, juntamente... Está sendo feito pelo tribunal, com outros órgãos em parceria, instituições privadas que também estão colaborando da elaboração desse guia prático, com o objetivo de fornecer um material abrangente e acessível que ofereça um suporte técnico, normativo e metodológico para a atuação dos conselheiros, para eles sentirem mais segurança na aplicação dos recursos desses fundos, saberem como, onde eles podem usar esses recursos. Então, vai ser bastante interessante, assim que a gente conseguir finalizar e publicar esse material. E uma coisa que eu queria falar com vocês aqui, para fechar esse tema, que é extremamente importante, eu gostaria de sensibilizá-los e convidá-los a prestar atenção, especialmente nesse slide, porque a gente tem nesse momento uma excelente janela de oportunidade, que começou essa semana, segunda-feira, que é o prazo para a declaração de imposto de renda 2025, que vai de 17 de março a 30 de maio. Considerando que a maioria dos municípios de Pernambuco já tem conselhos legalmente instituídos e fundos aptos à captação de recursos, é muito importante que vocês iniciem campanhas informativas, divulgativas nos municípios de vocês, para que as pessoas físicas saibam que elas podem destinar parcela dos seus impostos diretamente para os fundos. Tanto o imposto que ela tenha a pagar, quanto o imposto que lhe seja devido via restituição. Ela pode destinar até 6% do que ela teria a pagar ou a receber diretamente para os fundos municipais. Só que tem alguns detalhes que precisam ser informados nessas campanhas de conscientização, porque senão tem umas pegadinhas e é importante que isso fique muito claro para a população. Para que seja possível a doação, o contribuinte deve preencher a declaração no modelo completo. No simplificado não é possível. E depois de preencher, ele precisa pagar um DARF. E isso gera algumas dúvidas, porque parece que ele está tirando do bolso dele e nunca mais vai ver aquele dinheiro, se for caso de restituição. Mas a Receita Federal vai abater o imposto a pagar ou acrescer o valor a ser restituído depois àquela pessoa que fez essa opção. E essa destinação não aumenta nem diminui o que seria devido à Receita Federal ou restituído por ela. Então, é isso que eu chamo a atenção de vocês. A gente sabe que muitas vezes é muito difícil para o município, com o orçamento que ele tem, conseguir atender a tantas demandas e dar atenção a tantas políticas públicas que são importantes.
mas vocês têm a oportunidade de utilizar recursos privados para ajudar a financiar as políticas públicas de vocês. E esse tipo de oportunidade não pode jamais ser desperdiçada. Então, é natural que, se vocês iniciarem as campanhas desse ano, por exemplo, a arrecadação ainda seja muito tímida. Mas, com o passar dos anos, a tendência, se vocês continuarem fazendo um bom trabalho nisso, é que elas aumentem e se tornem cada vez mais relevantes e possam, de fato, ajudar a promover a mudança necessária no município de vocês. Como considerações finais, eu trago aqui que esse aumento progressivo da expectativa de vida da população já é uma realidade, não é um problema futuro com o qual a gente vai precisar se preocupar daqui a pouco. O quantitativo de pessoas idosas já é bastante relevante e cresce rapidamente, como eu já mostrei para vocês anteriormente. E nós, enquanto poder público, precisamos nos antecipar aos impactos que essas mudanças trazem. Só que cada um com sua função. Nosso papel aqui é de fiscalizar. Tudo de vocês é de planejar, coordenar, executar políticas públicas voltadas a essa transição demográfica que a gente está vivenciando agora. Se bem estruturados, tanto os conselhos quanto os fundos municipais da pessoa idosa têm um enorme potencial de preparar a sociedade e o indivíduo idoso para uma vida produtiva e inclusiva. Muito obrigada, pessoal.